Fala, fã de música, beleza? Aqui quem fala é o Tefo, do Pod Lixo, Bootlegs Malditos. Hoje a gente vai ouvir uma entrevista com a banda Máquinas, lá de Fortaleza, Ceará. Eu gravei essa entrevista durante a viagem que eu fiz com a banda Desgraça pelo Nordeste. Foi a segunda entrevista que eu gravei por lá. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, Bootlegs Malditos, e sigam a gente no Instagram e no Twitter, @podlixo, e comentem e digam o que acharam. Ouçam até o final, se quiserem também, se não quiserem, tá de boa. É isso aí, fiquem com a entrevista. Boa tarde, fã de música, começando mais um Pod Lixo de verão. Hoje, aqui em Fortaleza ainda, com a banda Máquinas. Quem são vocês? O que vocês fazem na vida? Meu nome é Roberto, eu toco guitarra e canto no Máquinas. Meu nome é Alan, eu sou baixo e voz também no Máquinas. A gente veio aqui no Della Itália hoje gravar essa entrevista. Exatamente, um lugar elegante, a gente pessoas refinadas, né? Café R$5, exatamente, água com gás, porque, né? E é isso aí. Exatamente, estamos todos muito bem refrescados aqui. Depois de uma luta contra os barulhos do cotidiano. Exatamente. Saímos da construção civil para o barulho de carros implicantes, né? Alarmes de carros. Bom, vocês são uma banda, né? Parece. Sim. Vocês tocam rock and roll. Não, né? É um post-rock and roll. Um pós-rock and roll, né? Um pós-rock and roll na era do pós-rock, né? Então, alguma coisa assim. Essa coisa de gênero é uma coisa bem engraçada que até hoje a gente nunca consegue definir bem, né? Você acha que importa essa discussão de gênero? Cara, eu não queria bancar o inocente de dizer que não importa. Mas eu acho que não importa tanto assim quanto eu acho que deveria importar. Mas eu não sei, quando me perguntam isso eu digo que é rock experimental, no sentido mais puro da coisa que a gente experimenta com as coisas. É uma banda de rock, sem dúvida. Banda de rock com música comprida. A gente tá trabalhando nisso, também não tentando se encocar muito, mas acho que sim. E vocês lançaram o disco em 2016, que é o... Lado Turvo e Lugares Inquietos. Lado Turvo e Lugares Inquietos. E como é que foi pra gravar esse disco? Vocês gravaram em 5 com sax, é isso? Então nessa época a gente era um quarteto. A gente... Isso aí foi meio que a gente tinha lançado um EP auto-intitulado em 2014. E aí a gente tem esse processo de compor as músicas em ensaio. E a gente vem pro ensaio e cada um... trouxe uma frase aqui de guitarra, uma coisa de bateria aqui que pode ser legal e tal. Aí a gente vai tocando, desenvolvendo, aí até, sei lá, lapidar e tentar transformar numa canção, né? Vocês são todos daqui de Fortaleza? Sim. Desde essa época aí? E aí a gente... Não sei, é um processo meio longo, assim, de compor as músicas. Acho que é por isso que as músicas são meio longas e o primeiro álbum tem 6 músicas. Mas... Não sei, é o jeito que a gente encontrou, assim, de compor e... né, fazer as músicas. Eu acho que tem também uma coisa que foi um processo de desenvolvimento, de criação que a gente teve. Não houve nada muito deliberado, assim, no sentido de como é que a gente queria fazer, né? Acho que foi algo muito natural mesmo com a banda, que foi, como o Beto disse, cada um trazia, não necessariamente uma música pronta, mas uma simples ideia, né? E aí a gente desenvolvia em equipe, assim, ensaios. Ia muito de jams, né? Toda a banda, na verdade, se constituiu assim, com os primeiros ensaios das primórdios da banda, a gente fazia longas, como é que a gente poderia dizer? Longas jams mesmo, até desenvolver algo, né? Até sair alguma coisa decente. Exatamente. Então era um processo bem catártico, né? Porque tinha dias que a gente fazia
grandes desastres barulhentos e do nada saía algo, né? E ainda é o nosso processo hoje em dia, assim, né? Algo que a gente foi desenvolvendo. Hoje em dia a gente tem novas formas de lidar, né, com esse desenvolvimento, processo de criação que a gente faz, mas eu acho que a gente ainda faz a gente ainda tem a mesma filosofia, né, de criação. Mas para esse... Não, é só dizendo a mesma coisa, na verdade, que o grosso da composição é essa, que a gente faz tudo junto, em estúdio, tocando junto ao mesmo tempo. E às vezes, sei lá, às vezes a gente fica satisfeito com as coisas, pô, isso é massa. Dá pra gente transformar numa canção. Outras coisas a gente meio que toca tanto que impregna. Mas vocês gravam em estúdio ou vocês gravam em casa as coisas? Como é que funciona até lançar? Que eu bem me lembro, e eu acho que até um processo que a gente ainda mantém, a gente sempre, quando a gente, nos ensaios, a gente tem um processo, a gente cria algo, a gente tem tipo um instalo, assim, essa ideia é boa. E aí a gente mantém ela. E aí normalmente quando a gente passa por essa ideia, esse momento assim de que, pô, essa ideia é legal, vamos registrar. Então a gente meio que repete essa jam, ou mantém essa jam, só que aí a gente grava. E a gente grava às vezes de uma forma mais... celular mesmo. Só pra gente ouvir, se tatear, né? Pra gente acabar não esquecendo, que era muito comum pra gente, né? E aí a partir do momento que a gente vê um potencial nessas ideias, né? Depois que a gente ouve, mesmo pro celular, tipo, pô, essa ideia realmente tem potencial, aí a gente começa a trabalhar nos ensaios mesmo, até a gente ficar muito naturalizado, assim, né? Porque é um processo de a gente vai lapidando, né? Uma criação que a gente vai lapidando aos poucos. Às vezes tem músicas que saíram de uma forma muito rápida, tipo, que eu me lembro, eu acho que do Lado Turvo, a que saiu mais rápido. Uma das que saiu mais rápido foram Mal Agradecido e Heitor, né? Acho que sim. E uma das que saíram a mais complicada, que foi realmente um parto quase, foi Drive By. Não é a tua mais longa, né? Quanto tempo assim que vocês acham que vocês passaram tocando ela até chegar na versão final? Foi. Eu não acho que chegou a 1 ano, mas eu acho que chegou uns 9 meses por aí. Por aí, né? Eu ouvi uma frase muito boa semana passada da Elisete Lagnado. Falei errado o nome, mas enfim. Quem? Da curadora que estava aqui, que era tutora do Jared, do Porto Iracema. Aí, é porque tem esse projeto, né, Porto Iracema aqui e... Uma escola de arte. Uma escola de arte, e aí chamam uns tutores do Brasil pra te orientar no projeto que você quer fazer. Aí ela falando assim que o tempo de tutoria era 6 meses. Aí ela falou que a princípio eu tava meio com o pé atrás porque não conseguia fazer nada que preste em menos de 9 meses. Mas... sei lá, tem toda uma questão simbólica que depois ela elaborou e acho que não cabe muito ao que a gente tá falando. Mas eu só lembrei disso. Mas, não sei, acho que tô falando tudo isso só pra falar que pra gente, pelo menos, precisa de um tempo considerável, assim, pra gente ter certeza de que, pô, tá fazendo uma coisa que a gente... não é nem que fique satisfeito, mas que a gente se sinta confortável e, pô, isso, né, dá pra chamar de nosso trabalho. Só pra aprender a tocar uma música de 11 minutos já deve ser uns 2 meses aí, sabe? Pelo menos pra mim seria um ano. Tocar mesmo, eu acho que tocar mesmo não é nenhum problema, eu acho que é a gente se atentar aos detalhes, assim, da música. Eu acho que, assim, por exemplo, a gente tá no momento, por exemplo, daqui pro próximo mês, a gente vai fazer esses últimos 2 shows aqui na cidade, aqui em Fortaleza mesmo, e aí no próximo mês a gente vai dar uma parada, um hiato, sempre quis falar esse termo, e gravar o novo álbum, né? 3 anos depois basicamente, quase 3 anos depois do Lado Turvo. Mas a gente tem composições que, quando a gente terminou o Lado Turvo, a gente já estava trabalhando em músicas desse álbum que a gente vai gravar agora. E o lance não é nem tocar, o lance às vezes é a questão de você se sentir à vontade de dizer, eu acho que agora ela tá pronta.
É a gente chegar nesse patamar. É como se fosse uma série de fases que a gente tem, nada muito também, como eu disse, não é nada deliberado, não é nada estruturado, porque não faz muito sentido. Às vezes pode até ajudar, mas acho que pro nosso processo de criação não é como a coisa funciona. É um caminho bem turvo, por assim dizer. Mas aí, um determinado momento, a gente acaba, eu acho que é isso. Terminou, acho que tá pronto. Às vezes a gente tem até o processo de dizer, velho, tá bom mesmo, porque senão se a gente ficar se forçando demais, talvez não seja bom. Uma hora tem que lançar. Uma hora tem que ficar pronta, sabe? Uma hora você tem que dizer que não, é isso, o máximo que a gente pode fazer. Você dá um limite, assim. Quem que fala, vamos lançar? Eu acho que é todo mundo, assim, né? Acho que é quando tá todo mundo seguro, velho. Às vezes nem todo mundo tá seguro, mas a gente tenta prevalecer a maioria. Tipo, que fez vocês se obrigarem a terminar o último álbum pra dizer deu, pra dizer passa régua, agora vamos lançar essa merda. Não, eu acho que é porque primeiro que a gente tá tentando fazer um processo diferente do primeiro álbum. Do primeiro álbum acho que tinha uma coisa assim até de de se autoafirmar enquanto banda, né? Porque a gente só tinha um EP que é meio que uma, sei lá, uma apresentação, e a gente tinha essa necessidade também de, a gente tem umas músicas e a gente quer mostrar, né, enquanto se afirmar como banda. Desse segundo álbum que a gente está querendo lançar, a gente já está fazendo um processo bem diferente, que é, assim, no primeiro álbum a gente estava compondo ao mesmo tempo que gravava. Agora a gente quer, compor tudo, né, fazer uma pré-produção super, não diria nem certinha, mas mais organizado, assim, sabe? Basicamente, na época do Lado Turvo, como a gente até o Guilherme falava, eu acho que naquela época a gente foi 100% trabalho de músico mesmo, a gente focou, assim, a gente criou, ao mesmo tempo que a gente estava criando uma música, a gente estava gravando outra que já estava pronta. O Lado Turvo não foi um álbum que a gente gravou com todas as músicas prontas, a gente estava preparando umas enquanto gravava outras. Foi um processo legal, mas eu acho que teve os seus poréns ali que talvez a gente, vendo hoje, né, olhando pra trás, algumas músicas não é que nem ficaram ruins ou ficaram boas, não é nem esse o ponto. Mas talvez se a gente tivesse tido mais tempo com umas, a gente poderia ter pensado algumas coisas diferentes, né? Mas aí é como eu disse, foi aquela coisa do momento. E pra gente, naquela época, foi necessário a gente dizer, ok, tá pronto e tudo mais. E aí quando a gente olha pra trás, sempre que a gente olha pra trás, a gente reflete, faz essa reflexão e tudo mais. Não é nem de se arrepender, mas é aprendizados que, né, vamos fazer, de um jeito que a gente vai ficar assim, é isso, tá ligado? Nós 5 satisfeitos com o resultado do trabalho. Falando em aprendizado, vocês fizeram o esquema da aceleradora de cultura, de artes. Como é que foi isso aí? Isso ajudou em alguma coisa nesse processo? De olhar para trás, assim? O Porto Dragão foi uma oportunidade que surgiu, né, pra gente. O processo deles eles abriram uma convocatória, né, para bandas. A gente se inscreveu e aí acabou sendo aprovada. Aí a ideia que foi... A gente passou uma semana... Não, foi um dia só, né? Eu me lembro, né? Da gravação do Porto Dragão. Foi um dia só que a gente gravou... Uma tarde, né? Nem um dia, né? Foi uma tarde onde a gente gravou 2 músicas para uma coletânea e outras 2 músicas para uma sessão em vídeo, né? Uma delas que a gente lançou recentemente foi a versão ao vivo de Mar Agradecido. E as outras 2 que vão pra coletânea, uma delas já foi lançada como single nosso, que é a versão nova de Elevador. Elevador é do nosso primeiro EP, que é homônimo mesmo, o primeiro EP do Máquinas, que na época era eu, o Roberto, e o Eric Catunda e o Tomás da Raiz, que eram os outros membros da banda. E aí a gente tinha essa versão de Elevador que a gente já estava
A gente sempre gosta de fazer assim, a gente tem as músicas, mas pra gente não ficar naquele maneirismo, sabe? A gente, sei lá, crescer junto com as músicas, a gente pega algumas músicas e dá uma... Vamos dar aqui uma remix nela. Mesmo, né? Tipo... Porque isso eu já falei com os meninos em outras ocasiões que, tipo... Quando a gente grava é uma fotografia da música. Mas não significa que é a versão final. Então ela vai evoluindo junto com a gente, né? Então, se a gente tocar hoje, daqui a 2 anos, ela talvez já não seja mais do mesmo jeito. E outra, né? Acho que não. A gente já fez essa regravação, que foi lançado esse ano. É uma versão que a gente está bem satisfeito. Eu, pelo menos, estou bem satisfeito com ela. E, no caso do Porto do Dragão, a gente estava em fase de gravar com eles. Enfim, né, o processo. Aí a gente passou uma tarde lá. Era a gravação dos singles, contou com a produção do Ganjamin, né? Ele era um dos produtores. Foi legal, assim, foi muito bom ter ali um cara como o Ganjamin perto, né? E a gente tentava ali, sabe, tipo, se posicionar como banda de uma forma mais, sabe, bem... a gente tava ali, ele tava ali a trabalho, a gente também tava ali a trabalho. Então a gente tentava manter uma posição bem específica. Não houve muito, assim, um tempo pra gente pensar juntos, né? Então acho que foi algo bem... Cada um botou sua expertise em prática ali. Ele botou a dele e a gente botou a nossa. Porque também tem um lance que essas sessões do Porto Dragão é tipo... Foi uma semana que os 20 artistas iam gravar. Então era tipo uma correria muito louca, sabe? Tipo, no dia que a gente foi gravar, tipo, gravou a Soledade de manhã, a gente de tarde. Tipo, foi tipo, sei lá, 5 horas. E 5 horas assim, pra montar, filmar, gravar. E Astronauta Marinho, que eles fizeram essa mesma parada de noite. Então foi uma parada muito corrida, mas foi muito massa porque eu acho que ficou foda a gravação, a produção das músicas. Ele botou a impressão dele também, botou altos Space Echo lá. Eu achei que ficou bem massa. Eu acho que o lado mais legal disso tudo foi ver que a gente tinha ali uma capacidade, né? A gente se sentiu seguro bastante de conseguir fazer algo numa tarde só, sabe? Tem bandas que precisam, né? A gente basicamente precisa também. A gente é sempre uma banda muito... Então foi um desafio pra gente, né? Da gente conseguir uma tarde ser preciso, né? Fazer algo, ser eficaz, né? Então pra gente foi muito legal a experiência. Não é algo que, por exemplo, como banda, por exemplo, a gente pensar esse material fosse um álbum mesmo, a gente não faria nesse mesmo processo, né? O processo de pensar na música e tudo mais. Mas eu acho que foi bom pra gente se sentir assim, a gente é capaz, assim. A gente, com esse tanto de experiência que a gente conseguiu, né? Com tempos de shows, de ensaios, a gente passou uma segurança pessoal e coletiva muito boa. Então acho que o melhor dessa sessão foi isso. Você acha que o resultado foi diferente por ter gravado, sei lá, uma música em 9 meses e 2 em 5 horas, assim? Você acha que alterou o resultado final? Alterou, acho que sim. Eu acho que ela ficou com uma dinâmica bem, como é que eu posso dizer, orgânica, né? Por ser ao vivo, a gravação foi toda ao vivo, não foi faixa por faixa, né? Então ficou uma dinâmica bem legal, que eu acho que até a gente, pensando pro próximo álbum, a gente pode tentar aplicar algo semelhante, sabe? Unir o melhor dos dois mundos, assim. E aí eu acho que pela questão da experiência, pela questão dessa oportunidade que a gente teve, foi ótimo como aprendizado, assim, né? Tem também a turnê que vocês fizeram aqui pelo Nordeste, que tinha planos de ser um pouquinho maior. E como é que foi essa história aí? Essa turnê, ela está sendo, né? Terminar agora. Ela foi um processo de um edital que a gente escreveu, né? A gente acaba escrevendo muito edital, nossos produtores nos ajudam. E aí a gente escreveu esse projeto que foi aprovado em 2015.
E aí, como um bom projeto, né, a gente recebeu o dinheiro só agora em 2018. Essa semana, a segunda parcela do projeto só chegou essa semana e a gente ainda não pode tirar, né? Então tem esse porém. Mas beleza, é melhor estar dentro da carteira e mesmo não podendo tirar do que estar bem longe. E aí foi engraçado porque pra época quando a gente escreveu foi para tentar uma turnê em 2016 e curiosamente a gente acabou fazendo mesmo assim essa turnê em 2016, que a gente passou pela Recife, Natal, João Pessoa e voltou para Fortaleza com os cachês que a gente tinha na época, né? E deu muito certo. Acabou que a gente continuou, né? Mantendo e só veio a primeira parcela desse projeto só veio esse ano. Então a gente refez assim essa turnê com outras datas, né? A gente tentou estender para algumas outras cidades, só que infelizmente não é nem por questão financeira, mas é mais logística mesmo, acabou não rolando. Que é sempre um desafio que a gente tem, às vezes a gente fica no nosso ideal de turnê, a gente quer sempre passar no máximo de cidade possível, só que tem uma realidade que a gente não pode negar e a gente também não pode meter os pés pelas mãos, né? A realidade que você fala é porque vocês têm disponibilidade de ficar na estrada questão muito de tempo? Disponibilidade, questão de day off, questão de um monte de coisas que acabam sendo E vocês custeosas, todos né? trabalham além da... Exatamente. Então fica meio difícil da gente se estender demais. Então toda vez que a gente faz alguma turnê fora de Fortaleza, a gente faz tudo bem pensado, assim. Pegar o máximo de datas possível. Também não ser muito exagerado, né? Porque isso acaba tornando a turnê cansativa, né? Então a gente às vezes acaba sempre tendo que fazer umas datas, aí acaba tentando negociar outras que acaba não dando certo, né? O famoso fica para a próxima, né? Mas faz parte mesmo do rolê, assim. Pelo menos pra gente. A gente tenta ser um pouco... A gente não exagerar muito, porque isso acaba tendo mais consequências pra gente como banda, né? Tanto na forma financeira como de cansaço mesmo. E vocês que fecham todos os shows? Vocês A vão maioria atrás, dos shows. ligam pra galera? A gente vai... Os nossos contatos, amigos, os parceiros que topariam fazer um evento, né, nas cidades. E a gente vai atrás mesmo. Não, acho que só falar que a Mercúrio, que é esse selo dos nossos amigos, do Lenido e da Nádia, também tem ajudado bastante a gente em conseguir fazer mais shows e, enfim, tocar pra frente a produção de shows. Então vocês estão com o selo agora, vocês vão lançar o próximo disco pelo selo? Ao que tudo indica, sim. E eles ajudam a fechar os shows também? Ajudam com a gente com a produção. No caso, eu também sou da Mercúrio, né? Eu fundei junto com o Lenildo e a Nádia a Mercúrio. Porque a Mercúrio é uma produtora, não trabalha só com música, mas aí ele tem um braço que é a Mercúrio Música. Que a gente lançou coisas do Máquinas. Começou, na verdade, com esses projetos que a gente fez juntos pro Máquinas. Os outros registrais, não só esse da Secult, mas outros que a gente conseguiu. E a gente viu que tinha uma série de bandas que acho que a gente queria ajudar, porque a gente via potencial, a gente acreditava no trabalho deles e queria investir em algo, né? Então vamos fazer esse selo, vamos ver o que a gente conseguiu com Máquinas, a gente consegue repassar para eles, né? Tipo, passar à frente a experiência, passar à frente o know-how, né? E vocês conseguiram fazer isso com alguma banda já? A gente tá assim nos primeiros passos, tá conseguindo, lançamos muitas bandas, tipo a Vacilante, lançamos o álbum novo da Astronauta Marinho. E a gente lançou recentemente a Clau Anis, né, que é o álbum dela, Filha de Mil Mulheres. E pra nossa surpresa acabou virando um hype internacional, né? Em poucas semanas que a gente lançou o álbum pela Mercúrio, um selo americano que é a Mint Fresh, que lançou o álbum dela também por lá. Então ela tá rendendo muito, né? Tava vendo agora, ontem mesmo, no Hate Your Music, ela tem mais de 400 notas. Acho que é uma das maiores notas, assim, um álbum com o maior número de notas no Brasil. E esse ano no ranking brasileiro ela já tá em primeiro lugar, ultrapassando a Elza. Então tá sendo uma surpresa pra gente, né, essa coisa toda. E isso faz parte também de um processo de aprendizado que a gente teve junto com Máquinas, né, de promoção, divulgação. E a gente ainda tá tateando muitas coisas, né, um processo que a gente
aprende junto com eles, mas tentar ao máximo, como eu posso dizer, contribuir para a carreira deles, né? Então, Máquinas não é tipo só uma banda experimental, de som experimental, acabou servindo para vocês, sei lá, descobrirem como é que tem uma banda, como é que fecha a turnê, como é que funciona esse esquema. Sim, porque o Máquinas, assim, eu e o Beto, a gente se conhece aí desde o maternal, né? Desde moleque. E aí, a gente sempre teve banda desde o quê? Quando a gente tinha uns 15, 14 anos, a gente tinha umas bandas aí, até esse tempo a gente vivia tentando fazer algo e nada dava certo, né? Aí um belo dia, Máquinas acabou sendo a chance que deu certo. E a gente aprendeu muito, assim, né? Tentativa e erro, sabe? Tipo, descobrindo coisas, né? Estudando, vendo como é que a gente consegue aplicar bem essa vivência de ter uma banda. E não é só apenas tocar, compor e criar, mas também existe a questão da gestão, do pensar, promoção, divulgação, estética, tudo que envolva a identidade da banda, né? Vocês têm alguém que ajuda vocês nisso aí? Tem. Na questão da produção tem o Lenildo e a Nádia, a Ravena e a Thalita, né, na Mercúrio. Na questão de parte mais de artes e tudo, né? Por exemplo, as artes de camisa, artes do álbum. A gente tem a Helena e o Jorge, né? Lá do Rio de Janeiro, que são parceiraços da gente. Fazem essas artes maravilhosas que a gente sempre se sente muito conectado, né, com elas. Então a gente tem sempre uma galera que a gente conta, né? Até um tempo atrás a gente considerava meio lobo solitário aqui na banda, principalmente no começo, né? Acho que qualquer começo de banda você tá sozinho, né? Mas aí, com o passar do tempo, acho que até com o nosso crescimento pessoal, né? A gente vai virando mais adulto e a gente se vê mais no meio, né? Você vai se inserindo, você vai conhecendo pessoas, você vai se expandindo, né? Aquela questão que como banda, como artista, é natural que você vá acabando conhecendo, se abrindo pro mundo, né? E isso foi bom pra gente, né? Foi bom pra gente, uma questão de visão, né? Da gente abrir a nossa cabeça, e por uma questão da gente um mutualismo que eu acho que é super positivo, sabe? Tipo, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem a nossa música, e a nossa música ajuda eles, esse pessoal a não só divulgar o seu trabalho, né, nem esse ponto, mas a criar uma conexão com eles também criam conexões, tipo, ganham relevância, né, acabam tendo uma notoriedade, né. Não é só a gente que ganha, né, todo mundo. E a gente sempre tenta ao máximo que todo mundo ganhe algo justo, né. No começo a gente sempre tinha uma coisa meio, vamos lá, fazer um preço bacana, não sei o que, tentar aqui um preço justo. E hoje, cada vez que a gente melhora, a gente tenta, né, subir esse patamar também. Acho que é justo não só que a gente suba, mas que todo mundo suba junto, né? Então é esse processo de cooperação que a gente tenta, colaboração também, que a gente tenta ter, né? Acho que vale muito a pena porque a gente fica feliz não só por a gente estar, assim, cada vez mais tendo uma representação legal como banda aqui em Fortaleza e fora, mas eu acho muito massa também quando eu vejo que as pessoas que estão trabalhando junto com a gente, né, fora da banda, assim, fora dos instrumentistas, que eu quero dizer, também estão tendo notoriedade, assim, estão ganhando algo. Isso sempre me deixa muito feliz, porque é isso que eu quero mesmo, não é só a gente ganhar, que aí não é justo, né. E do dinheiro, assim, desse lance de turnê, vocês não acabaram meio que por conta disso, vocês acham que esse pode ser um dos motivos pelo qual vocês não conseguem circular tanto fora do Nordeste? Por causa desse lance de grana e de os cachês serem pequenos, talvez? É motivo pelo qual vocês não conseguem sair daqui, talvez? Eu acho que a gente até tem conseguido se virar bem nesse quesito, né? Que a gente já conseguiu tocar em São Paulo 2 vezes. E, assim, é foda, né, de conseguir arrecadar a grana e tal. O grande objetivo dessa pergunta é fazer com que vocês falem como é que é tentar sair daqui para tocar nos lugares. Eu acho que já começa um pouco mais difícil mesmo pela questão geográfica, né? Isso é importante para vocês também, tocar fora, né? Sim. Vai que não é. Mas, sei lá,
Quando a gente foi tocar em São Paulo, Rio e BH no 2017, a gente deu uma sorte porque a gente conseguiu um edital que é ligado à prefeitura. Quantos editais vocês já conseguiram pela banda? Acho que uns 3. Do Instituto Bela Vista, na época do ano passado, custeou, né, a turnê Sudeste. Aí temos um da Secult For, só que a Secult For foi local, um giro local aqui por tipo Cucas, CCBJs, né, CCBNB, se não me engano. E o da Secult foi o que está fazendo esse giro que fez essa turnê Nordeste também. Secult é a Secretaria de Cultura. Secretaria de Cultura do Estado, isso. Estado do Ceará. E a Secult For é a Secretaria de Cultura de Fortaleza, a local. E o complicado é porque é difícil você tentar achar formas de você ir para esses lugares ou qualquer outro fora da cidade, do estado sem tirar do seu bolso, né? É difícil. É difícil porque, por exemplo, quando a gente foi para São Paulo, todas as vezes a gente tirou do nosso bolso. Entre aspas, né? Foi esses custeado assim por editais e tudo mais, porque a gente sempre teve uma política de, velho, não adianta a gente fazer uma banda e ficar tirando do próprio bolso, fazer esse investimento, você fica parecendo um hobby de privilegiado, assim, né? Ter uma banda já é uma coisa privilegiada, né? Então vamos pelo menos fazer algo que se sustente, né? Por exemplo, eu fico muito orgulhoso, assim, por exemplo, o álbum, o Lado Tufo, foi gravado, a gente não tirou do nosso bolso. A gente estava, ao mesmo tempo que a gente estava compondo e gravando, quando a gente falou lá, a gente também estava fazendo show para pagar a gravação. Então foi um processo que a gente teve que ter uma organização monetária e tudo mais. E a gente mantém isso, né? Não faz sentido a gente gastar o pouco dinheiro que a gente tem. A gente não é... a gente não é rico. Não tem dinheiro para ficar gastando com isso. A gente tem outras coisas na nossa vida. A gente tem trabalho, a gente tem conta para pagar. Vocês estão 28 anos aí, a gente agora tem muito mais contas para pagar do que antes, né? Então, vida adulta tá batendo e a gente sabe disso. A gente já sabia isso na época. Se a gente quer manter uma banda por um bom tempo, se a gente quer fazer algo importante, a gente vai ter que fazer as coisas de alguma forma darem certo, sustentáveis, né? No quesito financeiro. E o difícil é porque, basicamente, ninguém quer pagar, por exemplo, e eu entendo, né? Ninguém quer pagar passagem, ninguém quer pagar hospedagem. Tanto porque ninguém tem dinheiro, né? A não ser que você seja um festival grande, custeado por patrocínios e subsídios. E mesmo assim, dependendo do festival, você ainda também não tem muitas regalias, né? Regalias nada, você não tem muitas necessárias, né? Tem eventos que às vezes não paga muito bem o translado e tudo mais. E a dificuldade é isso, a gente não consegue sair para todo canto porque a gente não tem dinheiro sempre. A gente sempre ouve, tem muita gente que chama a gente para ir pro sul e a gente é doido para ir pro sul. Tem gente que chama até hoje, desde que a gente lançou o primeiro EP, tem gente chamando a gente para ir para Brasília. Nunca fomos para Brasília. A gente pretende em 2019 ir escrevendo projeto também. Sabe, tipo, vendo outras formas de financiamento, né? Fazer mais shows e tudo mais. Mas é algo que é aquela questão da realidade, né? A gente não pode tirar o pé da realidade. Então a gente é bem cri-cri com isso, né? Porque aí é muito fácil a gente perder o controle das coisas quando a gente sai de algumas, não é nem regras, alguns valores que a gente tem, que mantém a banda em pé. E aí é isso, é difícil às vezes a gente até ir para uma região próxima, porque às vezes não tem muito apoio financeiro, então a gente sabe disso e não dá, tem show que a galera não garante nenhum cachê direito, velho, não rola. Não dá pra gente ficar se submetendo a isso. E a gente entende que a realidade de todos não é boa. Mas assim, por entender a realidade, não significa que a gente vai se sacrificar, né? Por um tiro no escuro, da mesma forma que eles devem entender, por outro lado, que deve ser um tiro no escuro pra eles levar a gente. Então, por isso que a gente está sempre estudando, a gente está sempre vendo oportunidades de edital, a gente está sempre sondando festivais que nunca fomos chamados, né? Chama nós.
E seguindo o nosso jogo, né? O que acontecer, acontece. O que não acontecer... todo mundo é testemunho de que a gente está sempre tentando algo. Mas eu creio que se é uma coisa que a gente trabalha assim muito com esse lance de ser músico, de ser um músico na idade adulta e lidar com a frustração de, enfim, seguir em frente e nem sempre tudo dá certo, é de que você confia no trabalho, é muito prazeroso estar tocando com eles, né? Os caras que é praticamente minha segunda família. E isso torna tudo muito prazeroso e você se sente bem de estar fazendo isso, né? Então, apesar dos pesares, a gente não mantém um pessimismo, né? Talvez o pessimismo pessoal, artístico e tudo mais, mas esse pessimismo não nos atrapalha no sentido de, tipo, cara, não vai dar certo, assim, como banda, não. Acho que a gente mantém, assim, uma crença no que a gente faz muito grande, assim. E isso que faz a gente, sabe, seguir em frente, tentar ver formas pra gente não só ir pra São Paulo, pro Rio, pra BH, a gente quer ir pra Brasília, a gente quer ir pra Curitiba, a gente quer ir pra Floripa, sabe, a gente quer ir pra Belém, sabe, no próximo ano. Então a gente tá vendo as oportunidades, sabe. O que não dá pra gente ficar baixando a cabeça. Quando a gente fala esses problemas todos, a gente não fala como, não, vamos desistir, não. Vamos tentar dar um jeito. É tentando que a gente consegue, e a gente faz o nosso. Yeah. Vocês gravam, fazendo o próximo disco agora, que vocês vão começar a gravar no que vem, em janeiro, é isso? O primeiro álbum completo, vocês gravaram tudo em estúdio, né? Track separado, das músicas que vocês fazem no ensaio, esse disco. É o mesmo processo? Vocês pretendem tentar alterar alguma coisa aí na receita? Sim, acho que na gravação propriamente dita a gente não sabe ainda. Talvez não. Há uma ideia de gravar tipo baixo e a bateria junto, mas isso é uma coisa que a gente ainda vai elaborar, né, depois. A gente agora está muito focado no processo de pré-produção mesmo, que é de tipo lapidar, arranjar as músicas, né, bem certinho, porque a gente quer chegar na gravação e... desconcentrei com a câmera. Mas a gente quer chegar na gravação e tentar fazer tudo, sei lá, em 2 semanas talvez. Mas assim, não é nem a coisa do tempo, é a coisa do dinheiro também, né? Porque a gente está querendo uma produção melhor, uma... Qualidade é relativo, né? Mas a gente está mirando numa produção assim mais elaborada e que a gente fique satisfeito. E aí isso vem junto com a questão financeira, né? Uma gravação mais enxuta para gastar menos grana. Isso. A gente tentar fazer algo, não diria mais rápido, mas ser um pouquinho mais eficaz nisso, né? Não ter esse tempo todo que a gente teve de gravação como foi o Lado Turvo. Pra gente até focar mesmo. Acho que como a gente estava falando mais cedo com o lance do Porto Dragão, a gente sentiu assim firmeza, né? A gente consegue também, aplicando, sabe? As lições de Gajamém. Exatamente, aplicando as lições que a gente teve com esse tempo todo de banda. E a gente se sente capaz, assim, acho que é uma ideia que inclusive talvez seja até melhor mesmo, aquela pressão natural, né? Assim, sem nos deixar cansados mentalmente, né? E eu creio que a gente consegue fazer isso num tempo muito mais considerável, porque vai economizar mais dinheiro até pra gente poder pensar algo posterior, né? Se tiver, né? Se sobrar dinheiro, porque às vezes terminar esse ano a gente ainda vai fazer o balanço anual, né? Pra gente ver o que é que a gente pode realmente de fato fazer. Mas o foco exatamente nesse exato momento é o álbum, né? O álbum pra gente lançar. A gente tem muitos planos, a gente tem muitas ideias do que fazer, do que é instrumentos, talvez alguns instrumentos novos, talvez até algumas participações, mas a gente ainda tá muito assim no imaginário. A gente tem quase metade do álbum pronta, assim, com músicas prontas, entre aspas, né? Que a gente ainda tá lapidando, mas outras a gente ainda tá ali num processo de
definição, né? Criar ela, tirar as ideias mesmo a trabalhar melhor as ideias que a gente ainda tem. Então tá muito assim no pré-produção, né? A gente não tem muito o que falar ainda, mas... Olha, planos mesmo... Não, assim, acho que, pelo menos pra mim, seria massa lançar no segundo semestre. Sei lá, a gente tava falando de lançar esse álbum desde o ano passado e tal, mas... não, né? Mas é isso, é tipo... Esse é o jeito que a gente trabalha, a gente precisa de tempo, assim, pra fazer as coisas e, pô, é massa, tá massa e tal. E não forçar a barra, é super importante também. Mas não sei, acho que todo mundo não força a barra no sentido de, pô, lançar porque tem que lançar, tá ligado? Tipo, porque, já faz 2 anos que a gente lançou. Tipo, não é assim que funciona, né? Então, tipo, lança quando estiver pronto. E, assim, acho que todo mundo quer, né, ver o resultado pronto o mais cedo possível, né? Acho que todo mundo quer, né, com todo mundo que eu falo assim, a banda é instituição Máquinas, mas a gente quer muito, né, ver o resultado desse trabalho pronto, porque, enfim, né, tipo, pô, muito massa ter um segundo álbum. E até pra gente dar um adeus, né, pro Lado Turvo, depois de quase 3 anos, né, acho que ele rendeu tudo que tinha que render pra gente, tanto no quesito artístico até como pessoal, né. A gente olha pra trás e a gente fica muito orgulhoso do que a gente conseguiu fazer por causa desse álbum. Eu fico muito feliz de ver gente assim que ainda ouve até hoje e acha que ele tem um impacto legal na vida das pessoas. Porque a gente ouve falar, né? Pessoas que vêm falar com a gente, ou às vezes a gente vê comentários na internet. Isso nos deixa muito felizes, assim, porque foi a primeira vez que a gente teve uma receptividade tão grande, assim, algo que foi tão longe, né? E o Lado Turvo, eu acho que a melhor coisa dele é isso, velho. Ele deu essa coragem mesmo, essa coisa de a gente acreditar, velho. Porque quando a gente lançou o EP, deu muito bem e a gente tava ali sempre botando no nosso coração, né? Nosso sangue nesse álbum. Mas quando o Lado Turvo veio, foi tipo uma surpresa, sabe? A gente tá entre os melhores do ano, assim, por exemplo, em 2016. A gente vê uma galera que a gente era influência falando da gente. A gente vê uma galera que a gente, tipo, sempre admirou e falar tão bem do nosso álbum foi algo muito absurdo, assim. Uma vez o Guilherme encontrou o Jair Naves e ele falou muito bem da gente. A gente ficou, pô, caralho, a gente... fãzão do Ludovic aí quando era moleque. Até hoje também. E eu acho isso muito... é bizarro, assim, né? Porque a gente nunca teve esse tipo de sensação antes. Então foi bom, a gente cresceu com isso, né? Com a felicidade e o orgulho desse álbum. A gente também quer dar um beijo, né? Pra ele. Foi bom enquanto durou. Porque a banda mudou muito, assim, no quesito sonoro, né? Tipo... E aí acho que a gente tem essa necessidade também de... não sei, mostrar essas novidades. Sei lá, pode ser que a galera goste. Existe também isso, né? O lado bom, mas que o Lado Turvo, ele foi uma fase da nossa vida, né? Isso não quer dizer que o próximo álbum vai ser um techno, né? Mas pode ter influência, né? Mas assim, isso quer dizer que, tipo, eu acho que o melhor ensinamento foi que a gente tem que ser sincero com o que a gente vai criar, né? O que a gente tá sentindo. E o Lado Turvo deu essa instigada na gente quanto a isso. E aí é bom também para abandonar ele justamente por isso, né? O Lado Turvo representou uma fase da nossa vida, uma forma da gente fazer a música, uma identidade musical muito forte. Não que o próximo álbum não vai ter nada do Lado Turvo, acho que vai ter, sim, vai ter. Mas acho que a gente também vai incorporar coisas novas, que a gente tá ouvindo hoje, o que a gente se inspira atualmente, né? E é uma formação diferente, né? O Yuri, que até o princípio, até um dado momento, ele é um grande amigo nosso, né? Toca com a Clau Anis, né? Tem um projeto dele, a Vacilante.
E ele ia ser o nosso produtor a princípio, né? Aí houve uma mudança na formação da banda e ele acabou entrando como guitarrista. Foi natural porque ele já é um grande amigo, a gente sempre conversa juntos sobre música. Então a gente cresceu juntos também há muito tempo, há muito tempo na verdade. Sabe, tipo, sempre compartilhando coisas. Então foi natural que ele se juntasse a gente. O Gabriel tá 100% na banda agora, então ele vai participar 100%, porque no lado do Tuvo ele só participou de uma música. A gente era um quarteto e ele entrou posterior ao lançamento do álbum, né? Então o Gabriel no saxofone vai vir vai dar um outro norte de criação, né? Vai dar uma outra possibilidade de caminho que a gente pode seguir. Então o lado bom de a gente fechar essa página, fechar esse livro que é o lado Turvo, é justamente pra gente abrir uma nova, assim, né? Uma nova saga, um capítulo assim da banda Máquinas. Gente, falando em capítulos, vamos encerrar a entrevista por hoje. Mandar um abraço. Manda um abraço aí pros fãs de Máquinas, redes sociais, como é que fecha um show com a Máquinas, como é que ouve o som de vocês. Primeiramente, galera, valeu aí pra quem escuta aí o pessoal do Pod Lixo, valeu também pra quem pediu, né, pra essa entrevista ser feita aqui. Te agradeço pra caramba. Pediu no Instagram. Pediu Um fã de música pediu no Instagram. Olha aí, já é ótimo, maravilhoso. A gente fica legal, a gente fica feliz quando as pessoas pedem, né? E a gente queria mandar um abraço pra todo mundo que tá escutando aí, vai escutar a gente, né? Mandar um abraço pra todo mundo que apoia a gente, nossos amigos, nossos fãs, galera que vai aos shows, galera que tá do nosso lado, Lenildo, Nádia, Ravena, Thalita da Mercúrio, a Helena, Jorge, vou falar um monte de gente aqui, né? Galera da Zona Leste, galera da TUF, Ceará Amor também, apesar de eu não gostar de Ceará Amor. Não, brincadeira. Então, e vocês podem escutar o Máquinas, a gente tem... Nosso álbum tá no Spotify, tá lá Máquinas, lá do Turvo Lugares Inquietos. Vocês podem escutar no nosso Bandcamp, máquinas.bandcamp.com. Também podem escutar da Mercúrio Música, mercurio.bandcamp.com. Tem os nossos Instagrams e redes sociais que são todos @máquinasbanda, Twitter, Facebook e Instagram. E é isso, né? Tem mais algum... Para fechar o show conosco é só entrar em contato no e-mail da banda ou comigo, pelas redes sociais, ou na Mercúrio também, de preferência. O e-mail da banda é máquinasbanda@gmail.com. E você tem algo mais a falar, Betos? Vou dar um abraço pro Stefano, valeu, oportunidade. Acho que é isso. É isso aí, fã de música. Vamos se despedir aqui. Até o próximo Pod Lixo na Estrada, verão 2018, aqui pelo Nordeste. Bumba. Falou! Valeu! Valeu! Yeah.